Fala, sexto ano, beleza? Gente, estou passando aqui só para trazer mais alguns elementos de um tema que a gente já conversou em outros momentos, né? Já tem um tempinho que a gente vem conversando sobre a relação entre clima e vegetação, a importância de compreender o clima para se compreender a vegetação e vice-versa, como que eles basicamente são profundamente relacionados, né? E aí, só trazendo agora algumas informações a mais, inclusive o importante aqui hoje é mais mostrar em imagens para vocês algumas dessas formações vegetais que a gente já pontuou, tá? E aí, como o seu livro ele traz mapas e imagens muito interessantes, eu achei interessante ter essa conversa com vocês a partir dele mesmo, tá? Então aqui, ó, a primeira formação vegetal que nós temos é a tundra, beleza? Você vai encontrar tundra em regiões de grandes latitudes, vamos lembrar, regiões de grandes latitudes são regiões que têm menos radiação solar, portanto são mais frias, beleza? Tem mais dificuldade da radiação chegar lá, por isso vão ter temperaturas mais baixas. Então a tundra é essa formação vegetal que você vai encontrar em regiões polares, tá? Em regiões mais frias. É o tipo de vegetação que é localizada em um tipo de solo que durante grande parte do ano está congelado, e ali no que a gente pode chamar, entre aspas, de verão, é quando vai ter um pequeno descongelamento, né, de uma pequena partezinha desse solo, e é bem que é difícil usar a palavra o verbo descongelar, porque parece que descongelou 100%, e não, como vocês conseguem perceber na imagem, a gente consegue ver que ainda tem muito gelo, né? Só que é uma pequena camada que passou por esse degelo, muito sutil, mas já é alguma coisa, e por conta desse pequeno degelo, já há o desenvolvimento de uma pequena variedade de plantas, de espécies vegetais, musgos, líquens, alguns arbustos, tá? Gramíneas, show, que já começam a aparecer e vão compor ali a tundra, e logo depois ela é recoberta, ela é recongelada, beleza? Porque lembra, é o tipo de vegetação em um ambiente de grandes latitudes, muito frio, temperaturas muito baixas, então ela é adequada a essa realidade, como a gente consegue perceber aqui por essa imagem. Tranquilo? Dando sequência aqui, nós temos a taiga, tá? Taiga também se fala de floresta boreal, aonde nós iremos encontrar a floresta de coníferas, né? E aí você consegue perceber muito bem aqui por essa imagem, coníferas, né? A árvore de Natal, beleza? E aí, aonde que a gente vai encontrar essa taiga? Também em localidades de latitude mais expressiva, beleza? Regiões de clima frio e clima temperado, beleza? E essa vegetação tem essa formazinha de cone, coníferas, cone, tá? Para justamente quando a neve bater, ela escoar e ir para o chão e não se depositar. Bacana? E ela tem essa forma pontiaguda, né? Ela tem essa forma que a gente chama de espécies aciculifoliadas. Olha só, a gente consegue perceber muito bem por essa imagem. É uma forma de ela é uma forma pontiaguda mesmo. Tem até a impressão que você vai colocar o dedo e vai te espetar. Por quê? Para justamente dessa forma, para a neve escoar, e principalmente as aciculifoliadas, esse nome feio que eu já trouxe para vocês algumas vezes. As aciculifoliadas são espécies vegetais, beleza? São espécies vegetais, são plantas, são árvores que têm essa forma espinhosa para justamente reter a umidade ali dentro. É para impedir que haja uma grande troca de umidade com o ambiente por meio de evapotranspiração. Show? E aí esse ambiente onde essas aciculifoliadas, onde essas coníferas estão localizadas, né? Nós vamos encontrar uma grande amplitude térmica, porque lembra o grande regulador térmico que nós temos no nosso planeta, que não deixa ficar nem muito quente, nem muito frio,
é a água. Se está em uma localidade de grande latitude, a gente já entende que terá baixo índice de umidade, logo será uma localidade mais seca. Se é mais seca, nós vamos ter temperaturas que em alguns momentos do ano vão ser bem expressivas, batendo ali até os seus 20 graus, né? E para nós, somos brasileiros, isso não é muita coisa, mas para essas localidades de grande latitude, é bem quente, tá? E já no inverno você pode encontrar temperaturas de 0 graus, batendo inclusive em alguns momentos menos 50 graus Celsius, que é mais difícil. Aí você encontra também, principalmente ali no norte da Rússia, enfim, quando a latitude é muito alta, né? Onde a latitude é muito alta, você encontra essa temperatura mais expressiva, né? Durante o inverno. Dando sequência, a floresta temperada, né? Que é a floresta que você vai encontrar bem presente em filmes estadunidenses, tá? Para quem gosta aí de série, The Walking Dead, é essa vegetação aqui que aparece, a floresta temperada, beleza? Por quê? Porque hoje é um clima mais ameno, né? Você vai encontrar ali um clima temperado, já tem uma latitude média, não é tão alta assim, tá? Chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano, você percebe as 4 estações do ano bem definidas, com um verão quente e úmido, um inverno frio, que pode ocorrer inclusive precipitação de neve, mas ainda assim é mais brando, tá? E aí nós vamos encontrar as espécies caducifólias. O que são espécies caducifólias? Uma pessoa caduca é uma pessoa que está mais velhinha, uma pessoa que pode cair a qualquer momento. A ideia de espécies caducifólias é a mesma lógica. Em alguns momentos do ano, momentos mais secos, para evitar a evapotranspiração, que lembra, presta atenção, é a troca da umidade de dentro da espécie vegetal, de dentro da planta, com o ambiente que a cerca, ou seja, com a atmosfera, né? Quando há essa troca de umidade, nós dizemos que é uma evapotranspiração. Show de bola? Essas espécies caducifólias, durante esses períodos mais secos, para evitar essa troca de umidade com o ambiente externo, elas jogam suas folhas para baixo, elas ficam só no esqueleto, tá? É para evitar a perda de umidade. Essas são espécies caducifólias, são espécies caducas que nós chamamos, tá? E basicamente isso, a gente vai ter inclusive esse solo com muito verde por conta justamente dessas espécies que caem no solo durante os períodos mais frios, né, que acabam enriquecendo esse solo de nutrientes, tá bem? E aí pradarias e estepes. Pradarias a gente já vai encontrar na região sul do Brasil, tá? São aqueles campos verdes, você percebe por essa imagem, né, que é uma presença muito grande de gramíneas, tá? Alguns arbustos, árvores bem separadas umas das outras, beleza? E aí é um clima que ele é mais úmido comparado com o temperado, comparado com o clima polar, obviamente, mas comparado com o tropical, ele é mais seco, beleza? Ele é mais seco. Show de bola? Então as pradarias elas vão aparecer no clima subtropical, tá? Enquanto que as estepes já vão aparecer ali no clima temperado, na transição ali para o subtropical, beleza? A diferença das pradarias para as estepes é que, assim, as estepes têm menos árvores e menos arbustos, enquanto que as pradarias têm mais árvores e mais arbustos. Para facilitar a visualização, pensa nos Teletubbies. Aquele ambiente onde os Teletubbies estão localizados são estepes. E aí quando aparecem mais árvores, mais arbustos, aí já estamos falando de pradarias. Beleza? Dando sequência aqui. Florestas tropicais são essas florestas que nós encontramos aqui no litoral brasileiro, no Rio de Janeiro principalmente, ou seja, já são formações vegetais onde há uma maior disponibilidade de umidade, a radiação solar já chega com mais força, beleza? As espécies não são caducifólias, são perenes, elas não caem, as suas folhas não caem, beleza? Nós temos uma grande diversidade, grande mesmo, tá? Diversidade de espécies vegetais, né? Um ambiente muito rico,
tá? Um ambiente muito quente, muito úmido, as florestas são densas, são exuberantes, muito fechadas, porque quanto mais umidade, mais desenvolvimento de espécies vegetais. Então, por isso que nós dizemos que essas florestas tropicais, presta atenção, não se entrega, vambora, vambora, vambora. Por isso que nós dizemos que essas florestas tropicais, elas são muito ricas, tem uma grande diversidade de espécies, beleza? Por conta da umidade, principalmente. E agora as savanas. As savanas, para quem viu o Rei Leão, é muito tranquilo, né? Essas formações vegetais em que o clima ele é quente, o clima é úmido não, perdão, ele é um pouco mais seco do que o tropical litorâneo, tá? O clima ali da savana geralmente é um tropical típico, tropical continental. São ambientes com menos influência da umidade, mas que ainda assim possuem um certo nível de umidade, tá? É que você vai perceber, são árvores de pequeno porte, médio, pequeno porte. A gente consegue perceber aqui atrás, tá? São árvores retorcidas, gramíneas aqui embaixo, beleza? Alguns arbustos, show de bola? Como o seu livro traz pra gente. E as árvores são bem separadas umas das outras, tá? E altas temperaturas, podendo bater ali uns 40 graus, tá? E aí desertos, cara, deserto, acho que a imagem já fala muito bem por si só, né? São ambientes com pouquíssima vegetação, muito quentes durante o dia, mas podem fazer muito frio durante a noite, tá? Baixíssima umidade, o que faz com que a amplitude térmica, preste atenção, desse ambiente seja muito grande, ou seja, as temperaturas mais altas nos períodos mais quentes podem bater ali os 40 graus, enquanto que nos períodos mais frios pode bater 0 graus ou até abaixo de 0 graus, isso pensando na noite, tá? Justamente por conta da menor presença de umidade, mas podemos encontrar oásis, né? Que são ambientes que são formados principalmente por conta da erosão, né, gerada pelo vento, o vento tirando areia, e aí gerando uma realidade em que a umidade de porções mais profundas do solo acabam chegando à superfície e criando esses ambientes mais férteis, justamente por conta da maior disponibilidade de água, né, e aí tendo maior riqueza de espécies vegetais, tá? Mas deserto no geral é isso aqui, ó. Poucas espécies vegetais, e quando tem são dispersas, alguns arbustos, algumas cactáceas, né, justamente de cactos, tá? E quando se tem uma maior diversidade, são os oásis. Vegetação mediterrânea, uma vegetação localizada em ambiente de clima mediterrâneo, tá? São verões secos, quentes, invernos chuvosos e amenos. Alguns estudiosos apontam que durante esse período de verões secos e quentes há uma característica árida aí, tá? Então, essas vegetações da floresta mediterrânea, elas são adaptadas a esse ambiente mais seco, esse ambiente mais árido, beleza? Então, eucalipto, carvalho, pinheiro, enfim, beleza? Só destaque aqui para essa vegetação mais adaptada a períodos mais secos, com certa aridez, tá? Principalmente durante os verões, e uma vez que os invernos são chuvosos e amenos, a vegetação também ela consegue ser mais diversificada do que ela seria considerando só o verão, tá? Justamente por conta da umidade que vem durante o período de inverno mais chuvoso, beleza? Vegetação de montanha, presta atenção, é aquilo que a gente já conversou, olha para essa imagem que é muito boa, tá? Aqui, ó, é uma montanha, né? É uma região de altitude mais expressiva, ou seja, quanto mais alto, mais frio, tá? Ou seja, uma vegetação característica de um ambiente mais frio, justamente por ser mais alto, né? Você percebe uma presença maior aí de arbustos, gramíneas, musgos e líquens, com essas coisinhas verdes aqui grudadas na rocha, beleza? E algumas árvores que são muito pequenininhas, tá? Então a altimetria é de altura, de tamanho, tá? Pouco expressiva, justamente por conta da menor disponibilidade de umidade. Show? E aqui o mapinha, que ele mostra muito bem essa distribuição de espécies vegetais pelo nosso globo. Se você quiser ver esse mapa no seu livro, página 70. Tá? Pessoal, fechamos
fizemos tudo que eu queria fazer aqui, né? Mostrar essas formações vegetais. E temos também a revisão aqui. E assim, tranquilão para fazer a nossa prova, tá? Beijo no coração. Fui.